A gente vai escrever genericamente mesmo. A gente vai supor que f de A é igual a f de B, tá certo? Isso implica o quê? Quem é f de A? A ao quadrado igual que é f de B? B ao quadrado. Então é a raiz aqui, né? Em ambos os lados. Então fica raiz quadrada de A ao quadrado igual a raiz quadrada de B ao quadrado. Certo? Lembra que para cortar isso aparece o quê? Módulo. Então isso aqui implica que módulo de A é igual a módulo de B. Tá bom? Olha, essa equação aqui é a equação, não é? Modular. Ela me diz o seguinte. Ela tem duas possibilidades, né? Quais são as possibilidades? Isso implica que A igual a B ou A igual a menos B. Certo? Só que se a gente pensar, o domínio da função, não é? É sempre positivo. Tá bom? É o R+. Então, esse A e B que eu peguei aqui, lembra, ele tem que pertencer ao domínio. Então, eles são números o quê? A e B pertence ao domínio da função. Então, na verdade, se pertence ao domínio, eles pertencem a R+. Ok? Portanto, eles são positivos. Se eles são positivos, essa igualdade aqui me dá uma coisa absurda, né? A não ser que ele seja igual a zero. Os dois sejam iguais a zero. Se não, né, nós temos que um número positivo é igual a um número quê? Negativo. Perfeito? Então você vê que na solução, essa condição aqui, ela é descartada, porque A e B, pois A e B pertencem a R+. Portanto, só sobra uma possibilidade. Qual é a possibilidade? A igual a B. Então veja, nós partimos de f de A igual a f de B e concluímos o quê? Que A igual a B, né? Então, F é injetor. Então, gente, aprender que as definições, elas são dadas para ser usadas, tá certo? Eu não preciso estar pensando em nada. Ela me diz o que é que eu faço, certo? Provar que a injetora é isso. Por que isso é importante para a gente? Você lembra que quando eu tenho uma função, né? Uma função é dois conjuntos A e B. A definição de função, ela diz o seguinte: que cada elemento, né, cada elemento do primeiro conjunto tem que ser associado a um elemento no segundo conjunto de maneira única. Então, ou seja, essa associação tem que ser de maneira única. Então, jamais um cidadão daqui pode estar associado a dois, porque essa associação tem que ser de maneira única. Então, para ser função, são duas opções, né? Dados conjuntos, esse conjunto de partida é extremamente importante, que é o domínio. Se você muda o domínio, você muda a função, tá? Por exemplo, ali a função não era injetora, mas você mudou o domínio, ela passa a ser injetora. É importante demais você estar ligado na questão do domínio da função. Muito bem. Então, isso aqui representa uma função porque atende, não é? Todo mundo está associado e associado de maneira única. Eu tenho interesse em pegar uma função que desmanche isso, que é aquilo que eu falo de inverter as setas, né? Então, se eu inverter as setas,
pensando nisso, pensando aqui para cá como sendo uma G, a gente vê claramente que essa forma de selecionar não seria uma função. Por que não seria uma função? Por duas razões. Esse cara aqui já fere o primeiro princípio, né? Ele não está associado de maneira única. Então tem dois pontos aqui que deixam de ser função. É esse ponto e o outro ponto é esse cara aqui está sem estar associado. Certo? Ah, Zé Carlos, resolve, tira esse ponto. Mas se eu tirar esse ponto, eu continuo com esse problema. Certo? Então você vê o seguinte, a minha pergunta, essa função é injetora? Essa função que está no quadro aqui é injetora? Não, por quê? Porque essas imagens desses dois caras são iguais. E os caras, obviamente, são diferentes. Então ela não é injetora, tá certo? Então, a questão de você inverter a seta, e garantir que isso não aconteça, uma condição é a adjetividade. Tá certo? Se a função for injetora, quando você inverte a seta, jamais vai acontecer isso. Porque os caras, se são diferentes, eles estão associados a cidadãos diferentes. Portanto, quando você botar a seta, tá certo? Então a gente começa a ver que nessa busca, não é, de desfazer o que a função é, desfazer, ou seja, retornar, um princípio é que eu tenha injetividade na função. Então, por isso que a adjetividade é importante, né? Eu estou querendo voltar, né? Por exemplo, x2, se eu pegar eu já deixei isso do cara, certo? Se eu pego a função f de x igual a x2, certo? E imagino o domínio da função f como sendo r, você me disseram claramente que se eu pegar o menos 2 e o 2, esses dois caras vão estar associados ao 4. Não é isso? Através da função f. Então, se você pensar f nesse sentido. Então, obviamente que não faz sentido a gente inverter essa seta para obter uma função, porque eu teria o 4 associado ao menos 2 e o 4 associado a quem? Ao 2. Certo? A função não é injetora. Quando eu pego o domínio R, a gente viu agora aqui, ó, não é? Que ela não é injetora. Tá certo? Nesse exemplo aqui ela não é injetora. Quando eu peguei o domínio R+, se o domínio da função f for R+, só for os positivos, observe que eu acabo com um problema. Isso aqui não pertence mais ao domínio. Certo? Só tem um cara agora. Eu só tenho 2 associado ao 4. Porque o menos 2 não aparece mais. Ele foi eliminado na hora que eu multipliquei, reduzi o domínio da função, tá certo? Então é importante a gente perceber como esse conjunto, não é? Ele tem que ser notado. É por isso que vocês calculam tanto o domínio de funções. Você vai trabalhar, você precisa saber onde é que você está trabalhando. Observe que aqui, tá certo? Parece-me que a função que faz a volta parece que é a raiz de x. Veja, a função x2 pega o 2 e leva onde? No 4. A função daqui para lá, se for a função raiz, ela pega o 4, quanto é raiz de 4? 2. Certo? Então, veja o que eu estou querendo. Eu estou querendo descobrir como é que eu, dado uma função, como é que eu volto. Tá certo?
Obviamente que para que isso aconteça eu tenho que dar uma outra definição para vocês. A gente vai chamar essa função daqui a pouco de função inversa, certo? Função inversa é uma função que desmancha o que a outra faz. Então, para que eu tenha inversa, na verdade, uma condição essencial é que ela seja injetora. E a outra condição, tá certo? É a seguinte. Função sobrejetora. Quando você tem uma função f de A e B, a gente tem o domínio da função f, que é o conjunto A. E a gente tem um conjunto que eu não defini ainda, eu vou definir agora, a imagem da f. Certo? Quem é esse conjunto? Esse conjunto é o conjunto de todos os b's pertencentes ao conjunto B, tal que f de A é igual a B com A pertencente a A. Certo? Então, o conjunto imagem é exatamente aqueles caras, tá certo? Que é relacionado com alguém do conjunto A. Certo? Então, para eu ser imagem, para que eu seja imagem de uma função, a primeira coisa eu tenho que estar no segundo conjunto, não é? Para que eu seja imagem, é necessário que exista um cara lá, certo? Que o f dele dê exatamente o JC, certo? Então, imagem. Claramente, pela definição, a imagem de f está contida em B, certo? É um subconjunto, porque os elementos dele são elementos de B. Então isso é um subconjunto, certo? Então você vai dizer o seguinte: f é sobrejetora se e somente se a imagem de f foi igual ao conjunto B inteiro. Certo? Ou seja, não pode sobrar ninguém em B. Se ela for sobrejetora, qualquer elemento de B, tem alguém lá cuja imagem é esse cara. Tá certo? Veja que isso aqui vai de encontro a corrigir esse tipo de problema, né? Essa função não é sobrejetora, certo? Porque sobra um cidadão, não tem ninguém cuja imagem seja esse cara, certo? E aí você vê que se eu pensar em inverter as setas, deixa de ser função porque esse cara não vai ser relacionado. Quando você tem a sobrejetividade, tá certo? Quando você tem a sobrejetividade, você, como a imagem é todo o conjunto, né? A imagem é todo o conjunto, significa que eu não vou ter o problema de ter alguém que não está sendo associado. Qualquer cara tem alguém sendo ligado a ele, portanto eu posso botar a seta. Então, a condição de ser injetor e sobrejetora é que permite você pensar numa função que volte, que desmanche o que a f faz, tá certo? Mas antes de definir essa função, eu vou falar